Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você UFC. Eu sou o Luanzito para falar aqui de Brasileirão, os jogos aí da 12ª rodada da competição. É isso aí, o jogo rodada que tivemos aí nesse início aí de meio de semana. Tivemos aí os jogos aí da rodada completa, no caso aqui eu vou destrinchar aqui e falar sobre a rodada inteira, né? Lembrando que já amanhã já começa a 13ª rodada, então acompanha aqui no canal só para você UFC, o canal com muita procedência, obviamente. No caso, abrindo a rodada, tivemos na última terça-feira o duelo entre Juventude e Santos no estádio Alfredo Jaconi, no caso onde a equipe da Vila venceu fora de casa por 2-1. No caso, quem abriu o placar foi o Juventude, né, aos 26 minutos com o Ricardo Bueno. Ainda no final do primeiro tempo, o Juventude teve um jogador expulso, né? Aí praticamente ficou o segundo tempo inteiro com um a menos. E na segunda etapa ali, com gols de Eduardo, Bauerman e Marcos Leonardo, o Santos conseguiu a vitória fora de casa após uma sequência de 6 jogos sem vencer. O Santos aí reencontrando o caminho das vitórias. Nos demais jogos que deram continuidade à rodada, também tivemos em Bragança Paulista, né, o duelo entre Red Bull Bragantino e Coritiba, onde a equipe do Massa Bruta levou a melhor, vencendo o Coritiba por 4-2. No caso, terminou o primeiro tempo ali fazendo 3-0, né, com 2 gols do Ioran e 1 do Ator. Ainda na segunda etapa ali, o Igor Paixão diminuiu o placar. O Natan fez o quarto gol do Red Bull Bragantino e nos acréscimos ali o Adrian Martins diminuiu o placar, terminando assim Red Bull Bragantino 4, Coritiba 2. Em outro duelo também que tivemos na última quarta-feira foi entre Ceará e Atlético Mineiro, né? O jogo que terminou empatado em 0-0, né? Teve boa chance ali por ambos os lados, mas acabaram ficando sem gols na partida. Outro duelo também que ocorreu na última quarta-feira, no estádio da Serrinha, tivemos o duelo entre Goiás e Internacional. E quem levou a melhor foi a equipe colorada, aí, no caso, vencendo fora de casa por 2-1. No caso ali, com gols do Edenilson, né, aos 8 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, da Silva empatou para o Goiás. E no início do segundo tempo, o Alan Patrick fez o gol da vitória da equipe gaúcha. Na sequência aí, o Inter está numa sequência de 3 jogos uma sequência de 5 jogos sem perder. Depois de alguma sequência de empates ali, conseguiu quebrar essa sequência e agora está ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Outro duelo da rodada também que terminou empatado em 0-0 foi América Mineiro e Fluminense, né? Jogo no estádio de Independência. Apesar da equipe mineira ficou com um jogador a menos ali desde os 11 minutos da primeira etapa, né? Criou boas oportunidades, né? Tanto o Fluminense também. E o jogo acabou assim terminando 0-0. Resultado ruim, né? Obviamente para ambas as equipes. Outro duelo do grupo, no caso do campeonato, tivemos também no Maracanã, no caso no estádio do Maracanã, tivemos a partida entre Flamengo e Cuiabá, né? Onde a equipe rubro-negra, após uma sequência de 3 derrotas, né? Agora também com o novo treinador Dorival Júnior no comando, conseguiu aí vencer o Cuiabá por 2-0, ali fazendo, vamos dizer, momentaneamente as pazes com a torcida, né? Com gols do Ayrton Lucas na primeira etapa, né? No caso, aquela famosa expressão, ele foi chutar ou foi cruzar? Fez o gol contra o Cuiabá e na segunda etapa ali o Gabigol fez o segundo gol do jogo e decretando a vitória do Flamengo na competição. E na Arena da Baixada tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Corinthians, né, onde a equipe do Alvinegra saiu na frente com uma bela cobrança de falta de Roger Guedes aos 5 minutos da primeira etapa. E no segundo tempo, ali, após a pressão ali, criando boa chance do Atlético Paranaense, né, caso ali de pênalti, né, o Davi Teranz empatou o jogo, terminando assim, Furacão 1, Corinthians também 1. E por último, nos jogos da quinta-feira, né, ontem que fechou a rodada, no estádio Engenhão tivemos o duelo entre Botafogo e São Paulo, né, onde a equipe do Fogão aí, também vinha numa sequência de resultados negativos, conseguiu reencontrar o caminho da vitória. Após 4 derrotas seguidas, a equipe acabou levando a melhor sobre o São Paulo, vencendo por 1-0 com um gol de Kaique na segunda etapa. No caso, o Botafogo criou várias oportunidades, né? São Paulo foi muito apático aí, o torcedor com certeza está muito bravo aí com a atuação do tricolor. Só para ter uma ideia aqui, no caso, durante o jogo inteiro ali, foram 17 chutes do Botafogo, com 3 em direção ao gol, e apenas 6 de São Paulo, e apenas 2 em direção ao gol. O número aqui da posse de bola do São Paulo foi um pouco maior, mas quem foi mais efetivo, obviamente, foi o Botafogo, por isso que conseguiu a vitória. Aí, com o resultado aí, o São Paulo aí se afastando um pouquinho ali do pelotão das primeiras colocações, mas ainda está ali no páreo. E o Botafogo aí, será que vai ser o início dessa reação aí, depois de alguns dias conturbados, com torcedores invadindo as dependências do clube? E em outro duelo também que tivemos aí, o duelo de 6 gols, aí, no caso do duelo entre Palmeiras e Atlético Goianiense, no Allianz Parque, aí, onde quem saiu na frente ele foi a equipe goiana ali com
O Diego Turin, né, ele cabeceou ali, só que o Luan foi tentar girar, mandou pro próprio patrimônio. Mas aí depois, no gol de empate do Palmeiras ali, o próprio Luan lançou lá no ataque lá, e o Zé Rafael recebeu a bola ali para poder mandar para fundo das redes, né, empatando o jogo. E depois veio uma sequência aí, no caso, entre na virada do Palmeiras, né, foram 4 gols ali em menos de 6 minutos. Onde tivemos aí 2 gols do Gustavo Gomes ali, né, em 2 cobras de bola parada, e o Gustavo Scarpa fazendo o 4º gol, terminando o primeiro tempo, o Palmeiras 4, Atlético Goianiense 1. Na segunda etapa ainda, ele mesmo, Turin, novamente, após uma falha ali na defesa do Palmeiras, mandou a bola para o fundo das redes, diminuindo o placar, terminando assim, Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2, né, Palmeiras mais líder do que nunca. E fechando aqui os jogos da 12ª rodada, tivemos aqui o duelo entre Avaí e Fortaleza no estádio da Ressacada, e quem levou a melhor foi a equipe do Avaí, vencendo por 3-2, no caso, abriu o placar com o Muriqui ali aos 33 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa de pênalti, o Matheus Bissoli ampliou o placar, né, o 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Robson diminuiu o placar para a equipe do Fortaleza. Moisés, né, empatou o jogo ainda na segunda etapa. E depois de pênalti, novamente, Matheus Bissoli fez o gol da vitória da equipe catarinense. Aí, após uma sequência ruim, o Avaí emendando 2 vitórias seguidas aí e subindo algumas posições. E o Fortaleza ainda é o lanterna do campeonato. E assim fecharam os jogos da 12ª rodada. Passo aqui brevemente, né, como está a tabela do campeonato. Obviamente, né, o Palmeiras é o líder com 25 pontos, seguido pelo Corinthians em segundo com 22, o Internacional em terceiro com 21 pontos, em quarto lugar o Atlético Paranaense com 18, em quinto o São Paulo com 18 pontos, né, apesar da derrota, mas está ali próxima ali na zona de classificação ali da Libertadores, né, o famoso G6, só que na quinta colocação. O Atlético Mineiro em sexto com 18 pontos, vem aí numa sequência de 4 jogos sem vencer. O Avaí, né, após essa vitória aí, subindo algumas posições, chega na 7ª colocação com 17 pontos. O Santos em oitavo com 17 pontos. Bragantino em nono com 17. Em décimo, Flamengo com 15. Na 11ª colocação, Fluminense também com 15 pontos. Em 12º, Coritiba com 12. Em 13º, América Mineiro com 15 pontos. Em 14º, Botafogo com 15. Em 15º, Ceará 15 pontos. E na 16ª colocação, Goiás com 14 pontos. E na zona de rebaixamento, né, no caso, temos o Atlético Goianiense na 17ª posição com 13 pontos. Em 18º, Cuiabá com 12. O Juventude na penúltima colocação com 7 pontos. E o Fortaleza ainda é o lanterna do campeonato com apenas 7 pontos em 12 jogos. É isso aí como está a tabela do campeonato, para vocês terem uma ideia, né? No caso, a diferença do 10º para o primeiro das nações de rebaixamento é de 2 pontos, né? No caso, o Atlético Goianiense é o 17º e o Flamengo é o 10º com 15 pontos. Vamos mostrar o tamanho, a pequena diferença entre a zona de rebaixamento e o meio da tabela, né? No caso, se uma equipe emenda uma sequência de 2, 3 vitórias, fica perto do G4. Se perder 3 seguidas, acaba indo para a zona de rebaixamento. Essa é a dinâmica dos pontos corridos, né? Tem alguns que gostam, obviamente, e outros que não gostam dos pontos corridos, mas é o que nós temos e vamos seguir assim adiante. E agora falar brevemente, né, sobre os jogos da 13ª rodada da competição. No caso, abrindo a rodada, teremos Cuiabá e Ceará na Arena Pantanal, jogo às 19 horas. Santos e Red Bull Bragantino na Vila Belmiro no sábado às 21 horas. Os demais jogos, no domingo teremos Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão, né? No caso aí, praticamente vai ter uma sequência de jogos entre ambas as equipes, né? No caso esse jogo pelo Brasileiro, e depois no meio de semana já tem o duelo pela Copa do Brasil. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás, às 16 horas. O clássico, o Atletiba, né, mano? Coritiba e o Atlético Paranaense no Couto Pereira, às 16 horas. Às 18 horas no domingo, no Beira-Rio, teremos Internacional e Botafogo. No Castelão, Fortaleza e América Mineiro. E no estádio Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Juventude. Mais um jogo também no domingo, às 19 horas, Fluminense e Avaí. E na segunda-feira, aí, o clássico Choque Rei São Paulo e Palmeiras, fechando a 13ª rodada. Lembrando que na mesma semana, né, na próxima quinta-feira, terá o primeiro jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida, né, no caso também entre São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. É isso aí, vocês acompanham tudo aqui do canal Só para NFC, né? O canal com muita procedência. E tem o meu vídeo aí falando sobre os confrontos da Copa do Brasil, vocês podem assistir aí. E também já vou lançar também um vídeo que eu já estava prometendo aí, no caso, fazer breves comentários aí sobre os duelos da Libertadores e da Sul-Americana. No caso, eu já gravei da Libertadores, agora falta só da Sul-Americana, que eu pretendo ainda soltar aí no canal, né? Já estamos próximos já, praticamente menos de 2 semanas,
para acontecer aí ambos os duelos, né? Copa do Brasil já está chegando, Sul-Americana, Libertadores, então você acompanha tudo aqui no canal Só Pro FC. E lembrando, né, agradecer aqui aos 54 inscritos até então no canal, meu muito obrigado. Obviamente continue aí o pessoal compartilhando mais conteúdo, né, para aumentar o engajamento, aumentar o alcance. Principalmente, né, me ajudar aí, quem sabe aí, logo chegar aos 100 inscritos no canal, né, obviamente que aos poucos vamos aí galgando espaço na plataforma, e é isso aí, é o Só Pro FC, o canal com muita procedência, valeu!